Então, falando desse implemento do trabalho que nós queremos desenvolver, né, com forma de um conteúdo mais claro da vida dos sacramentos, né? O que é esses sacramentos? Para que não gere dúvidas, isso nós vamos até um pouco mais além do nosso contexto, da nossa vida como Igreja Católica, mas também queremos entender isso dentro daquilo que possa vir concluir como veracidade a forma de nós praticarmos a nossa vida sacramental, que não gere dúvida a partir das outras igrejas, né? O diálogo, a partir de um diálogo ecumênico, o que deve ser realmente de uma forma mais essencial. O que nos leva a justificar, né, a vida dos sacramentos para que não pareça ser algo mágico na vida da Igreja Católica, ser algo que a Igreja Católica se impõe? O que justifica nós falarmos de sacramentos na vida da Igreja? Como é que nós compreendemos essa forma de manifestar os conceitos básicos, né, não só como um aspecto mediador da Igreja Católica, mas como algo concreto, existente, comprovado da sua existência e que tenha os fundamentos, especialmente bíblicos, para trazer uma coerência dos sacramentos na vida da Igreja. Então, partindo ali do sentido da Bíblia, que nós não vamos encontrar nas Sagradas Escrituras, isso não adianta nós procurarmos na Sagrada Escritura o termo sacramento, nós não vamos encontrar, né? Não se tem naquele tempo, não se tinha no tempo que foi escrito, que foi desenvolvido, no tempo de Jesus, nas falas de Jesus, não se falava do termo sacramento, mas nós vamos compreender alguns sinais disso, de como que nós chegamos a esse termo, né? Dentro do contexto da Igreja Católica, né? Então, no sentido que nós empregamos hoje, né, para falar desses sacramentos, qual é a palavra que vem resumir isso? O batismo, a Eucaristia, dando-se como um conceito de uma forma mais geral, né, dentro da doutrina sacramental, que vem mais definir, né, não simplesmente a palavra, mas trazer para nós uma abrangência maior na compreensão, né, aquilo que nós compreendemos como sacramentos. Então, o conceito que nos é dado, né, que nos é apresentado, se constata isso, vai se constatar, com o vocábulo no latino sacramentum, né, sacramentum, que vem para nós reproduzir com o significado das antigas traduções bíblicas do latim, né? Então, o vocabulário no grego vem trazer mysterium. Então, ambos os termos sacramentum e mysterium, ambos os termos têm uma longa história na tradição cristã, né? Então, no decurso de significado, né, se modificou sensivelmente, né? Então, desde o amplo aspecto de significação na Bíblia, nos padres da Igreja, até a definição bem mais restrita do conceito de sacramentos na escolástica primitiva. Também não existe outro termo que antes dessa data designasse exatamente o que desde a escolástica se chama de sacramento, né? Disso resulta para o sacramento geral, dos sacramentos, a doutrina geral dos sacramentos, a pergunta pelos critérios segundo os quais deve fazer o levantamento dos enunciados bíblicos, desenvolvimento histórico e apresentá-los. Então, nós vamos encontrar essa ligação sacramento como mistério. E depois nós vamos entender como isso se dá para a compreensão da Igreja hoje, né, dentro dos diversos contextos. Como consequência, né, para uma forma de um método para falar de uma vida, de um pensamento sacramental, primeira coisa é a apresentação dos dados bíblicos também da Igreja, né, que traz essa compreensão dentro da doutrina geral dos sacramentos, né. Primeiramente,
nós vamos aqui na própria matéria, vamos esboçar um pouco esse contexto histórico de significativo das palavras mistério e sacramento. Nós vamos mergulhar sobre esses termos daqui para frente, né? E um segundo ponto que nós vamos abranger, né? Tentaremos descobrir o pensamento sacramental, também que fora desta terminologia, né? Compreendido dentro dos testemunhos, né? No sentido de corporificação dos sinais, trazendo para uma compreensão mais do nosso contexto humano, biológico, né? Mas no sentido da caminhada de fé, né? Dá sentido mais físico, palpável, dentro da dinâmica da igreja, para se compreender a vida sacramental. Então, de onde vem esse termo sacramento, né? Esse pré-conceito, pré-compreensão de sacramento, né? Se interessa, então, de ser realmente conhecida de uma forma mais apresentada dentro da Bíblia. Então, aqui nós entramos nos fundamentos bíblicos para apresentar esses significados, né? Então, o primeiro termo é o mistério. O emprego neotestamentário do termo mistério deve ser visto sobre o fundo de seu emprego na cultura grega e na apocalíptica. Então, no grego, mistério tem a ver de antemão com culto, ou seja, o radical, né? Mostra ali a primeira sigla mi, né? Significa o chamar, fechar os olhos, na realidade. Significa fechar os olhos ou fechar a boca. Reação de uma experiência que foge do pensamento discursivo, que não se pode formular as palavras, né? Então, a pessoa iniciada no culto, ou seja, o místico, alguém de espiritualidade, não participa do evento sagrado de modo intelectual racional. Então, ou seja, que era tido os catecúmenos, ou seja, os que não eram ainda cristãos, eles entravam nesse primeiro itinerário diante de um mergulho, de uma vivência primeiro, de uma mística, de uma espiritualidade que ainda não se pode dizer concretamente dentro desse mistério, dentro da vida sacramental, né? Então, vivência das experiências mais concretas, né? Por isso, o conteúdo do culto e o próprio evento cultico, que é chamado de mistério, para o nosso contexto, interessam dois aspectos. Primeiro, um dos mistérios centrais de culto de mistério é a ligação de vida e morte. Muitas vezes, a vida ser conquistada por meio da passagem pela morte. Que nós vamos encontrar essa questão do mistério nesse momento de passagem desta vida biológica para uma vida eterna. Como é que nós compreendemos esse momento de passagem? Aqui está o grande mistério. Sair do mundo concreto, físico, para o mundo metafísico, para o mundo não físico, para o mundo que está além da convivência aqui terrena passageira. Então, aqui já entra a compreensão de nós vamos entrar no caminho do mistério, que entra o caminho da fé, né? Outro ponto o mistério não é concedido por meio de ensinamento racional, e sim por meio de experiência. Por isso, somente a pessoa engajada no culto pode experimentá-lo. Na nossa forma de cultuar a Deus, né? Usa esse termo culto, né? De cultuar, de venerar, de nos reconhecermos uma força transcendente, chamamos Deus. O que nos faz sair desse mundo físico, palpável, concreto, para aquilo que nós não vemos? Para aquilo que vem mais de uma vida interior, né? De uma expressão mais da vida interior. Então, o que é o mistério dentro dessa realidade? Experimentar aquilo que não é visível, mas sentido em nós, né? E continua, somente por meio da prática de manter os cultos de mistérios em segredo, a palavra mistério adquire um significado mais restrito, que muitas vezes também é associado ao termo alemão, segredo, né? Geheimnis, segredo, que é silenciado. Então, mistério
segredo. Então, o significado básico, porém, é mais amplo. Com mistério se expressa uma realidade, uma participação nessa realidade que transcende a língua e o discurso racional. Então, vai além da nossa perspectiva racional. Olharmos puramente pela razão, não vamos conseguir ter uma explicação mais lógica, mais significativa diante daquilo que acontece na realização dos sacramentos, um contexto mais espiritual, né? Numa visão apocalíptica, né, nós vamos perceber esse sentido dos mistérios, que é a origem dessa realidade de culto, de transcendente. Então, tudo isso acontece de uma forma mais... um olhar muito grande para o final dos tempos, né? Que nós vamos perceber isso quando se apresenta esse contexto, mas para o final dos tempos, quando falamos do final dos tempos. E aí nós vamos apresentar um pouco esse sentido mais do mistério, do segredo, o que vai acontecer. Nós falamos nessa perspectiva chamada escatológica, vamos estudar de escatologia, mas no sentido daquilo que não é concreto, possível ser colocado ali de uma forma física, mas entra para essa linha do mistério. Por isso a fé que nos leva a sentir e compreender esses sinais. Jesus apresentou para nós de uma forma muito concreta aquilo que Jesus já nos antecipou, né, falando exatamente de todas essas realidades que hoje para nós são sacramentos, foram manifestações daquilo que o povo de Israel já vivia, os costumes judaicos já se tinha, e Jesus trouxe para nós de uma forma bem consolidada para uma perspectiva de futuro. Todos os 7 sacramentos têm uma perspectiva de futuro, de uma vida eterna, de uma prática além do mundo de hoje, né? Então, olhando desse modo semelhante também que deveria ser entendido essa palavra mistério, então alguns pensamentos neotestamentários, né, vão trazer para nós algumas explicações. O exemplo disso é nós olharmos a linha da escatologia de uma forma ainda muito mais ilegal, de forma ilegal, né? Ou seja, de forma não muito dentro dos traços da escatologia, mas no traço da perspectiva da salvação, né? Logicamente, a escatologia ela trabalha outros fundamentos, mas nessa perspectiva do segredo, do mistério, do não visível, nós vamos buscar essa linha da escatologia para podermos compreender. Então, a transformação dos seres humanos por uma ocasião de uma parousia, né, de uma manifestação do Cristo, que nós vamos perceber isso aqui, de uma manifestação do Cristo, e uma futura história do povo de Israel, que nós vamos perceber. Né, são chamados desses mistérios. Então, aquilo que ia acontecer com o povo de Israel, com toda a esperança, a expectativa da novidade, todo esse mistério que eles estavam ali ansiosos por que ia acontecer, é igualmente hoje a nós, o que vai acontecer conosco com a nossa partida deste mundo? Que caminho nós queremos alcançar? É essa perspectiva que vem para nós. O nosso ato de crer aqui está puramente ligado ao mistério da nossa passagem deste mundo para o mundo do Pai. Aqui nós vamos encontrar exatamente essa realidade. E nós devemos nos perguntar sobre isso, né? Como é que eu consigo mergulhar nesse sentido do mistério? Eu consigo acreditar que eu posso ter uma vida posterior à passagem desse mundo biológico? O que me leva a crer nisso, né? Nesse mistério tão profundo da nossa passagem. Dentro de algumas características, né, para uso linguístico, já dentro do Novo Testamento, que nos apresenta alguns textos bíblicos, de um modo particular, as parábolas no evangelista Marcos, né, que nos traz também essa perspectiva, né? Os eventos místicos, a vós foi confiado o mistério do reino de Deus, de Jesus, né? Aquele que o acompanharam aos de fora, porém, as palavras em parábolas permaneciam enigmas incompreensíveis. Isso está em Marcos, capítulo 4, versículo 11, traz para nós esse sentido, né? Quem caminhava com Jesus, era possível entender as parábolas, que ele estava falando uma perspectiva desse mistério
de uma continuidade. Mas quem estava fora deste contexto ficava, o que Jesus quer dizer com tudo isso? Né? O que ele está dizendo? Qual é a mensagem que ele está nos dando? Né? É muito interessante a gente se questionar verdadeiramente diante desse contexto. Né? Mas aqui cabe a cada um de nós, é importante nós refletirmos, né? Como é que nós compreendemos todo esse mistério? Né? Às vezes nós devemos nos perguntar. Né? Então vocês aí devem fazer essa pergunta, né? Claramente um ao outro, né? Na realidade para si mesmo, primeiro, se perguntar como que nós acompanhamos todo esse mistério, como compreendemos, como recebemos as mensagens que Jesus nos trouxe. E quando nós vamos falar na perspectiva do reino, né? O reino de Deus que irrompe na atuação de Jesus, eis o mistério em si. Como é que nós compreendemos essa presentificação do reino de Deus? Quando Jesus apresenta o reino, está aqui e agora. Eis que ele acontece aqui e agora. Eu preciso conquistar o reino a partir de agora. O caminho, o alcance desse reino de Deus é aqui. Como é que nós compreendemos tudo isso? Essa presença, que chama presentificação, do reino no contexto de hoje, na vida de hoje. Como é que nós compreendemos isso? Conseguimos acompanhar todos esses passos, né? Voltado realmente a aquele verdadeiro compreensão do que é essa presença, né? Se está presente do reino de Deus no nosso meio, que já se conquista aqui, se vive nele aqui e continua a nossa vida na vida posterior. Como é que nós conseguimos dar esses passos para essa compreensão, né? Então, algo que vai nos ajudar a aprofundar cada vez mais, né? E aquele seguimento a Jesus, aqui São Paulo escreve muito claro para nós, dentro de uma compreensão mais dentro da cristologia, né, que essa expressão, essa presença do Cristo, né, de uma forma muito atuante em nosso meio, São Paulo escreve esses relatos na sua carta, trazendo muito presente a participação ativa de Cristo em todo o nosso meio. Então, ele não quer anunciar outra coisa senão a Jesus Cristo, o crucificado, o que se tornou Senhor da glória, e o chama de o mistério da sabedoria oculta de Deus. Isso ele vai escrever na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 2, 7 e 8. 1 Coríntios 2, versículos 2, 7 e 8, ele vai falar desse sentido, né, do mistério, né? Esse mistério da sabedoria oculta de Jesus. O mistério divino que é Cristo. Então, diz a Epístola dos Colossenses, né, de uma forma que ele apresenta em Colossenses 2, 2, né? Então, Paulo associa este mistério à comunidade na qual Cristo é anunciado. Esse é o mistério de Deus entre os povos. Cristo em vós, ou no meio de vós, como pode ser interpretado dentro da escrita bíblica, em Colossenses 1, 27. Né? De modo semelhante também a Epístola aos Efésios, une Cristo à comunidade. O fato de os gentios serem co-herdeiros, de pertencerem ao mesmo corpo e o mistério de Cristo. Traz esse mistério tão profundo para nós em Efésios 3, 4, 6. Então, vejam todos esses destaques bíblicos que nos apresenta esse livro, dentro dessa doutrina geral dos sacramentos, perceber desse mistério da vida, da nossa participação ativa em Jesus Cristo. Já São Paulo nos revelando plenamente esse sentido. Então, o mistério de Deus é Jesus Cristo. Esse mistério se torna presente na comunidade em que Jesus Cristo é anunciado. Como é que nós conseguimos ver isso, o sentido do mistério, dentro dessa realidade que foi apresentada, dentro das cartas paulinas,
dentro do próprio Evangelho de São Marcos, que foi destacado, essa presença de Jesus, essa continuidade da presença de Jesus. Nós com certeza conseguimos nos colocar como exemplo, né, dentro das nossas comunidades, quando nós falamos dessa presença de Jesus que está aqui e agora. Vamos trazer um exemplo de uma adoração. Ao olharmos ali o pão eucarístico ali no ostensório, o que nos diz, né, para nós que temos a caminhada de fé, nós vamos ali, nós vamos adorar Jesus presente na Eucaristia. Chega alguém que não tem uma vida participativa da comunidade, não conhece os caminhos da igreja, o que ele vai ver no altar? Um objeto parecendo cor de ouro, com um formato redondo, um círculo redondo, branco, feito de trigo, que está ali dentro do ostensório. Ele vai ver o trigo ressecado, feito pão, que está no sacrário. Eu e vocês, nós chegamos numa adoração, nós nos ajoelhamos, nós vamos ali para encontrar com Jesus. Ali naquele pão eucarístico é Jesus que está ali diante de mim para mim contemplar. Mas uma pessoa alheia desse contexto, ela não tem o mesmo significado. O que me faz dizer que ali é Jesus? A minha fé. Esse mistério tão profundo na nossa vida. Muito bem, então vamos acordar um pouquinho, né? Tem muita gente aí já cochilando, porque a aula em vídeo não é fácil, né? Então vamos distrair um pouquinho aí, pode até pensar em tomar uma águazinha, né? Agora nesse momento, vocês vejam aí, né? Tome um pouco de água, levanta um pouquinho, 5 minutinhos, vamos voltar, né? Voltaremos e vamos dar continuidade ao próximo significado, quando nós vamos falar a partir do significado em latim, do sacramento, nós vamos entrar dentro dessa reflexão, tá bom? Anote suas dúvidas, não deixe de anotar suas dúvidas, deixe aí anotadinho. A gente precisa que isso depois seja aprofundado, tirando as dúvidas aí sobre a questão do mistério, tá bom? Bom intervalo.